Deputada, havia uma perspectiva de votar na CPI a convocação, pelo menos, daquele almirante Almir Garnier, que, segundo a delação do Mauro Cid, teria concordado com o plano golpista lá do Bolsonaro, né? Mas nem isso foi votado. A senhora sabe se houve algum tipo de entendimento para que, nessa quinta-feira, seja votado pelo menos esse requerimento de convocação desse almirante Almir Garnier, ou nem esse oficial das Forças Armadas deve ser chamado? Ainda não há consenso. E a CPMI está chegando no final e eu saio frustrado da CPMI. Porque, primeiro, dois pilares centrais não foram aprofundados na investigação. O primeiro o primeiro pilar é em relação aos financiadores do golpe. Nós já estamos caminhando para a etapa final e até agora não teve oitiva de nenhum financiador. E o nosso foco na CPMI, do início ao fim, era chamar os financiadores para a gente entender quem está por trás dessa tentativa de golpe, né, em relação a setores do agro, como também até do Congresso Nacional, políticos que financiaram esse processo e que não houve consenso para a votação dessas oitivas. E o segundo pilar, do alto escalão das forças de segurança no país. Generais que foram anistiados com o fim da ditadura correm o risco de ser anistiados novamente agora nessa tentativa de golpe, porque não foram ouvidos, não teve oitiva deles na CPMI. Então saiu frustrada. Para mim, essa CPMI, infelizmente, fez um desserviço para a democracia brasileira, porque o que se esperava, de fato, era algo mais concreto na punição exemplar para financiadores e para o alto escalão do Exército Brasileiro. Nossa, por que se chegou a esse resultado? Por quê? Eu não entendo por que se chegou ao resultado, né? Porque o governo tinha maioria na comissão, né? Sim, o governo tem maioria na comissão. No entanto, a condução da CPMI, a gente queria, por exemplo, convocar o presidente Jair Bolsonaro para que ele fizesse também esclarecimento, convocar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para que também fizesse esclarecimento, porque entendemos que há uma possibilidade de que os escândalos envolvendo as joias possa também ter financiado parte da tentativa de golpe. Então, partes importantes da investigação, que seria auditiva, seria esclarecedora, não aconteceu, por na minha opinião, um esmero da condução da CPMI e que não contribui para o avanço das investigações. Quer dizer, sai frustrado da CPMI. O governo não se interessou, foi isso, o deputado? O que a senhora está falando é que não houve, inclusive dos governistas, o interesse em entrar nessa história com mais rigor, é isso? Não digo dos governistas, porque a gente, desde o início, pressionou para que esses requerimentos fossem votados, mas o presidente da CPMI não colocou esse requerimento para votação, simples assim. Então é só colocar para votação. Quem puxou o freio de mão foi quem puxou o freio de mão foi o Arthur Maia, então. Ele não colocou para votação esses requerimentos. Se colocasse para votação, nós iríamos aprovar esses requerimentos. Então, nesse ponto, pecou a CPMI. Mas aí, quando a senhora fala que sai frustrada, não tem expectativa em relação ao relatório da senadora Elisiane Gama, o que pode vir por aí? Tem expectativa. No entanto, a interpretação que nós fizemos é de que, até agora, os financiadores não foram ouvidos na CPMI. Então, nós não conseguimos aprofundar nessa investigação. Espero eu que essa etapa final, faltam 5 reuniões, abra espaço para que a gente possa, pelo menos, ouvir uma ou duas pessoas investigadas em relação ao financiamento. E mesmo assim, penso eu, é um espaço muito pequeno, daí a frustração. Para mim, o grosso da CPMI deveria ser nos financiadores e na alta cúpula do Exército. Esses dois pilares não se materializaram em oitivas, por isso a frustração. Mas eu sou uma voz talvez dissonante em relação à maioria ali, por isso que eu saio frustrado.
Muito boa a sua transparência aqui conosco. Muito obrigada, deputada, por estar aqui hoje, trazendo justamente essa sua frustração em relação à CPI. E a gente que acompanha aqui, a gente transmite, vê a sua atuação ali com vários documentos, com perguntas muito pertinentes. Aliás, parabéns pela sua atuação na CPI também. A deputada federal Duda Salabert conosco aqui. Olá, deputada, obrigada por aceitar nosso convite. Em primeiro lugar, nossa solidariedade, inclusive, ao ataque que a senhora sofreu ontem por Augusto Heleno. E eu acho que essa pergunta mesmo do Josias, pretende processá-lo por esse ataque transfóbico? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Na verdade, não é um convite, é uma convocação. Conversar com vocês pela manhã torna o dia melhor. Ai, que bom, gostei disso. Vou chamar mais vezes. Aceite, então. Pode chamar, por favor. E, bom, o que aconteceu ontem na CPMI foi lamentável. Lamentável. Vocês traduziram muito bem a postura do general golpista Augusto Heleno. Ele, do início ao fim, um desrespeito com a casa, um desrespeito com os parlamentares, um desrespeito com a investigação que está sendo feita na CPMI. E ele teve a ousadia de dizer que nós estávamos querendo comprometê-lo. E eu desmascarei isso, mostrando que a própria biografia dele já o comprometia. Porque um personagem que alega que a ditadura militar salvou o Brasil, por si só já tem a biografia manchada e qualquer fala que ele trouxer em relação a tentativas de golpe já são questionáveis, porque ele não reconhece que o que aconteceu em 64 foi um golpe militar. Então, por si só, já a fala dele já é uma fala questionável. Se eu for processá-lo, não irei fazê-lo. Eu reconheço que ali foi um episódio de transfobia, mas na minha interpretação, não desmerecendo o peso de uma transfobia. Mas, na minha opinião, a transfobia ela se torna pequena comparada ao que o Augusto Heleno já fez no Brasil. Vale lembrar, ele questionou a ditadura militar, ele coordenou no Haiti a Operação Punho de Aço, se eu não me engano é esse nome, que causou um massacre num bairro popular no Haiti com dezenas de crianças e mulheres mortas. Ele autorizou garimpo de ouro em terras indígenas na região amazônica e, além disso, foi sem menor sombra de dúvida um dos conspiradores contra a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então ele vai ser punido, não é por transfobia, ele tem que ser punido por esses crimes que ele cometeu anteriores às falas da CPMI de ontem. Então, se eu trouxesse agora um debate sobre transfobia, penso eu, no ponto de vista estratégico e tático, iria acabar tirando o foco para os crimes maiores que ele cometeu e que ele tem que ser punido, como foi bem dito aqui na reportagem, tem que ser punido por ser um dos conspiradores e, na minha leitura, pelo que a CPMI tem apontado até agora, o grande mentor da tentativa de golpe no Brasil. Mas, deputada, eu até fico pensando, né? Só mais uma coisinha, Josias, quando a senhora diz, né, que é menor. Ao mesmo tempo, não é educativo, deputada, porque a gente está vendo esses ataques transfóbicos acontecerem publicamente dessa maneira, né, em rede nacional. Isso não é educativo para a sociedade brasileira, quer dizer, hoje a gente foi curioso, desde o início do programa, a gente está falando sobre como o 8 de janeiro ele tem sido educativo. Porque assim, a pessoa foi lá, sentou na cadeira do Alexandre de Moraes, está presa hoje, está presa numa operação da Polícia Federal. Quer dizer, um general que vai lá, faz um ataque transfóbico, não tem que ser processado? Será que não é o caso para ser, inclusive, educativo para o resto da sociedade brasileira, deputada? Então, acho que há dois pontos. Primeiro, de que tomou uma repercussão muito grande, isso é importante, o episódio transfóbico do general. Isso foi fundamental. Mas, do ponto de vista tático, eu acho muito mais importante agora a gente focar na postura conspiradora e golpista do general Heleno e que ele seja punido por tal. Acho que o foco principal tem que ser esse. E, lógico, que o episódio de transfobia, eu reconheço que educar é mais importante do que punir. Educar é mais importante do que punir. Eu sou professora e reconheço que não adianta nada a gente promover uma punição do ponto de vista penal se ela não vier acompanhada de um avanço de consciência sobre o que é transfobia. E a repercussão que teve ontem foi tamanha que levou o general a recuar e pedir desculpa.
né? Se essa desculpa foi para boca para fora ou não, é uma questão, mas um general do Exército que estava como um garoto mimado, não aceitando ser questionado, pediu desculpa nacionalmente para uma travesti que jogou na cara dele os crimes que ele cometeu no passado. Então, não irei entrar com o processo agora, justamente uma questão tática, por entender que é mais importante focar no aspecto conspirador dele em relação ao golpe, mas não desmerecendo a questão da transfobia. Deputado, eu entendi, deputado, o seu ponto de vista. Queria só fazer um contraponto para explorar um pouco mais esse aspecto, né? A deputada Érica Hilton, ela, outro dia, sofreu uma ofensa muito parecida com essa que o general fez na reunião da CPI. Estava em discussão ali aquele projeto para restringir a união homoafetiva numa comissão da Câmara, e um deputado obscuro também se referiu a ela como um homem, disse que essa transexualidade é uma fantasia, chamou a deputada Érica Hilton de meu amigo, e a deputada entrou com um pedido de indenização, está pedindo 3 milhões de reais por danos morais coletivos, não é nem para ela, danos morais coletivos, contra esse deputado, que é pastor, Sargento Isidoro, o nome dele. Não lhe parece que esse tipo de procedimento, levar o caso à Procuradoria, pedir punição, não é mais elucidativo, ainda que isso daqui resulte em nada, mas não é esse esforço para levar o caso adiante, não é nesse momento de que nós estamos fazendo essa travessia do obscurantismo para uma tentativa de renascimento, não é mais elucidativo o processo? Olha, o episódio que aconteceu com a Érica Hilton foi realmente lamentável. Eu prestei minha solidariedade para ela e ela foi uma guerreira naquela audiência pública e toda admiração por ela. Mas eu penso que nós somos o país que mais mata travestis transexuais do planeta. A transfobia, que ela é estrutural, prova disso que ela infiltra em todas as estruturas sociais. Basta ver que em Belo Horizonte, por exemplo, cidade a que faço parte, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Então não há evasão escolar para travestis transexuais, inclusive é expulsão escolar, já que a violência e o preconceito perpassa todas as estruturas, inclusive até respingando dentro das escolas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que avançar no sentido de trazer a opinião pública para reconhecer nossas dores. Então, sempre quando há um processo para entrar com um processo em via penal ou uma denúncia, a gente tem que ter um pouco mais de estratégia em alguns pontos. Vou dar um exemplo concreto. Ontem teve uma audiência pública para discutir o casamento homoafetivo, que vai ser votado hoje numa comissão. O projeto que quer proibir o casamento homoafetivo. Eu fiz uma fala emocional expondo as violências que eu estou sofrendo, as ameaças de morte que eu estou sofrendo. Eu tive que votar por a prova de bala na última eleição, devido à quantidade de ameaça de morte que sofri. Há um levantamento que mostra que eu fui a candidatura que mais sofreu ameaça de morte na última eleição. E após eu fazer essa fala, um deputado subiu no palanque, e aí sim, me chamou o deputado Duda, e começou a me tratar do início ao fim no masculino, e a gente percebeu claramente ali que havia um desejo do início ao fim de desconsiderar a minha identidade, atacar a minha identidade, não só a minha, como das pessoas travestis sexuais do país. Ali havia o dolo, o desejo realmente de afetar a nossa identidade. No caso do general Heleno, ali especificamente, houve uma fala transfóbica, mas penso eu que, primeiro, ela, comparada aos crimes que ele cometeu, ela ficaria em segundo plano, e além disso, a fala do general Heleno já foi seguida do pedido de desculpa. Se foi da boca para fora ou não, ele pediu desculpa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado no momento, porque a gente também quer trazer a opinião pública para reconhecer nossas dores e não causar jogar álcool, o combustível no incêndio, para que determinados setores que poderiam nos apoiar acabem questionando nossas posições. Ele pediu desculpa ali, então bola para frente. Agora, aqueles que o fazem de forma cruel,
e não reconhecem que estão sendo transfóbicos, esses sim têm que ser punidos. Deputada, a senhora até tocou agora sobre essa questão desse projeto, né? É muito inacreditável a gente acompanhar essa discussão hoje nessa comissão que quer acabar com o casamento homoafetivo, sendo que é algo que foi reconhecido pelo Supremo. Qual é a tua expectativa para esse voto de hoje? Acha que isso consegue ser barrado? Isso tem causado, como a senhora mesmo disse, isso tem causado muita dor às pessoas, né? Como é possível frear isso, quer dizer, e impedir que isso passe adiante? Ontem está havendo uma mobilização nacional e até internacional para que esse projeto seja arquivado. A audiência pública de ontem foi um exemplo da mobilização do movimento para que arquive esse projeto. Então, não sei o caminho que vai ser destinada à reunião da comissão de hoje. É um projeto inconstitucional, mas, como eu abordei ontem em minha fala, não vou discutir a constitucionalidade, porque ele é inconstitucional e há juristas que o fazem melhor do que eu. Mas há algo muito maior por trás desse projeto, que é proibir o casamento homoafetivo. Além da inconstitucionalidade do projeto, além do absurdo que é o projeto, há algo por trás maior, que é o que é considerado humano na sociedade brasileira. Tem que lembrar que a categoria de humanidade no Brasil nunca foi dada, sempre esteve em disputa. Até 200 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de luta para que negros e negras conquistassem a categoria de humanidade. E hoje nós, pessoas travestis transexuais, por exemplo, ainda não somos reconhecidos como humanos pelo Estado. Basta ver que você perguntar qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina, nós ainda lutamos por respeito ao nome, por respeito à identidade, por poder usar um banheiro. Se nós lutamos por nome, banheiro e identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos ainda não foi conquistado. Ainda não foi conquistado. E aí, nesse ponto, tem que lembrar que o casamento é um direito. E quando nós falamos em ser humano, humano pressupõe ter direitos, basta ver o conceito de direitos humanos. E quando querem retirar direitos da comunidade LGBT, estão querendo retirar a porção de humanidade que há em nós. Então querem voltar a nos coisificar, nos tratar como humanos menores, uma perspectiva fundamentalista religiosa que não deve se contaminar, que não deve contaminar um Estado laico. Então, nesse sentido, para além das constitucionalidades, o que nós estamos vendo agora é um setor fundamentalista do Congresso Nacional querendo retirar a pequena porção de humanidade que foi historicamente conquistada pela comunidade LGBT. Então, nós vamos hoje na reunião, o movimento está mobilizado para que o projeto seja de fato arquivado.